Olá, estamos aqui na TV Cidade de Farroupilha, canal 14, iniciando o nosso programa Resolvendo Dilemas com Perla César. Você viu, a gente respeita o decreto municipal, segue as regras de higienização, estamos utilizando álcool em gel para nossa higiene e cuidando, sim, do distanciamento social necessário e exigido pela OMS. Por isso, escute o que eu te digo, respeite as regras, use máscaras, use o gel para higienizar suas mãos, respeite o distanciamento social. É necessário e vai ser muito melhor que a curva seja assim, suave. Não conhecemos esse vírus ainda, o suficiente para lidarmos com ele. Então, a melhor forma de evitar é essa, seguir as regras. E hoje eu tô aqui com uma mulher maravilha, né? Uma mulher maravilha. Aquele tipo de mulher que quando você conhece, você diz assim, cara, quando eu crescer eu quero ser assim. Eu estou com a Sandra Santini. Eu não tinha como fazer uma entrevista com o marido dela sem fazer com ela. Não era justo pra você e nem pra mim, tá? Então, por isso eu convidei a Sandra Santini para ela contar pra gente o que é esse movimento. Eu conheço a Sandra há muito tempo também, das nossas áreas comerciais, ela sempre foi muito decidida. Quem decidia qual era o carro na família, sempre foi a Sandra. Nesse momento, o Mauro Caxias não tinha voz. Eu vou contar o babado. Quem sempre escolheu o carro da família foi a Sandra, tá? E é nessa condição de mulher forte, decidida e organizada, porque tudo que a Sandra faz é sempre planejado, estruturado, organizado. Ela trabalha e trabalhou há mais de 20 anos com comunicação, né? Desenvolvendo estratégias para grandes empresas, trabalhando dentro de grandes conglomerados com comunicação. E num momento, então, ela resolveu mudar a vida dela. E ao final do ano, teremos uma psicóloga. Olha que coisa incrível. Eu trouxe a Sandra exatamente para ela contar para vocês que é possível, sim, fazer uma coisa que se ama e outra coisa que se ama, sem ter que abrir mão de nada, desde que você se planeje, se organize e faça as coisas uma de cada vez. Sandra Santini, seja muito bem-vinda ao Resolvendo Dilemas com Perla César. Obrigada. Pode tirar a máscara, conta pra gente tudo, porque queremos ver esse sorriso lindo, né? A gente precisa ver esse sorriso lindo. Isso aqui estragou toda a metade do meu marketing. A gente se conhece agora daqui pra cima, né? A gente anda na rua tentando saber se aquela pessoa é a pessoa que a gente está procurando, né? Exatamente. Mas faz parte e vamos fazer da melhor forma possível. Sair o quanto precisa e sempre que possível, cada um no seu quadrado. Mantenha o distanciamento, mantenha a quarentena, respeite as regras, né? Perla, querida, eu até fico honrada e orgulhosa do que tu falou, assim. Às vezes a gente faz coisas na vida, a gente nem se dá conta do impacto que a gente gera nas pessoas. Muito obrigada. Mas tem sempre alguém olhando, né, Sandra? Sempre. Tem sempre alguém olhando. E você sempre me ensinou isso, de que a gente tem que fazer o melhor. Dentro do que a gente pode, o melhor. Só isso. Se cada um fizer o seu melhor, a vida segue. Então, vou contar um pouquinho para vocês, né, dessa minha passada. Então, eu me formei em Relações Públicas já há uns 15 anos atrás, mas o tempo passa. Mais, porque 15 faz que eu te conheço. E aí fiquei pensando quanto tempo. E comecei a trabalhar na área de comunicação. Sempre foi uma área que eu gostei e continuo gostando, né? Acho que tem muito a contribuir. É uma área que a gente pode fazer diferença na vida das pessoas, que é o que vocês estão fazendo neste programa, né? De
mostrar para as pessoas que a gente pode muitas coisas, que a gente pode se programar para muitas coisas. E aí eu fui seguindo, né, nesses 20 anos. Nos últimos 13 para 14 anos eu trabalhei numa empresa grande, aliás, que eu tenho todo o agradecimento do mundo. Eu acho que foi uma troca perfeita, era bom para eles, era bom para mim também. Porque sou um pouquinho avessa a ideia de que a empresa sempre está errada, que a gente sempre é explorado. Não. A gente também faz relacionamento, né? Se colocando nesse relacionamento com o melhor que a gente pode entregar e com coisas que a gente pode receber. Foi assim que você se tornou um pouquinho farroupilha, né? Fiquei alguns anos aqui, quase morando em Farroupilha. Né, vinha muito cedo, começava às vezes 6h30, 7 horas da manhã, por muitas vezes ficava mais, mas também quando precisava alguma coisa tinha liberdade. Tenho só agradecimentos, né? E aí então me formei, tive uma filha maravilhosa, um maridão que sempre também me apoiou, né? Então isso também ajuda. E comecei a repensar coisas da minha vida. E o que me incomodava um pouquinho na comunicação? Que por vezes eu precisava, eu fazia uso da comunicação com a ideia de movimentar as pessoas. E eu me perguntava sempre se as pessoas queriam ser movimentadas. Se eu não estava sendo... manipuladora. Manipuladora, exatamente. Estou aqui, né, tentando medir as palavras, eu acabo com isso. Ótimo. Isso. E aí, assim, eu comecei a pensar que eu queria ver o mundo de um jeito diferente. E fui estudar psicologia. Fui fazendo 1, 2, 3, 5 e aí fui cada vez me apaixonando mais. Sabe aquela coisa de que o amor se multiplica? Sim. Não é que é uma escolha, é o que tu falou lá no início. Não é que eu não goste de comunicação, né? Eu gosto muito e acho que ela faz muita diferença agora para a nova profissão que eu estou escolhendo. E acho que a psicologia vai fazer muita diferença lá no meu fazer de comunicação. Então, assim, ó, dá pra gente arriscar, né? O que eu acho que é o segredo, né, do bolo aí, é a gente não querer resolver as coisas de hoje para amanhã. Não é tipo, não quero mais e deu. Eu fiquei, acho que uns 3 anos me preparando para esse momento. Para transição. Para transição. E eu tinha 2 preocupações. Uma de a gente ficar bem, então de eu poder sair da empresa, de eu diminuir renda. A gente fez escolhas na família, a gente abriu mão de coisas. A gente tinha 2 carros, a gente ficou com um só, a gente saía muito mais para comer fora, a gente deu uma recuada para possibilitar esse momento para mim. Então veja que não é uma escolha também só tua. Só minha. A iniciativa foi minha. Mas assim, a gente faz, né? As pessoas que nos cercam, a gente permite que estejam na vida da gente. E essas escolhas a gente vai fazendo ao longo da vida. Assim como eu acho que quando as pessoas não estão bem, a gente pode abrir mão de não estar perto. Aprender a dizer não para aquilo que não nos serve. Exatamente. E tu pode dizer não sem magoar ninguém. Tá tudo bem. Deveria, né? Deveria. Deveria ser assim. Mas nem é sofrido às vezes a gente dizer e sofrido a gente escutar também ou não, mas faz parte. Necessário. Aprender a entender o outro, né? De volta ao ponto. Nós precisamos trabalhar a empatia, né? Entender as razões de recebermos o não, para que o outro nos compreenda quando for a nossa vez. Exatamente. Né? E esse processo de caminhada seu, Sandra, de lutas, eu sei que não foi sempre só 100%, né? Não. Teve momentos em que você pensou, acho que errei, né? Teve. Devia ter me segurado mais, ou, né? E nesse 100%, olha só, nos 3 anos que eu fiquei pensando no que fazer, a parte mais difícil foi chegar à decisão.
depois que eu decidi, foi uma sensação de liberdade, assim, como se fosse... Como é que eu vou te explicar, assim, eu tirei um peso, assim. Agora, esses 100% que não são 100% antes da decisão, foi a parte mais complicada. Porque sim, eu gostava do que eu fazia, eu estava numa empresa onde eu era valorizada pelo que eu fazia, que tinham pessoas que sim contavam comigo, eu por vezes me sentia abandonando essas pessoas, mas também eu percebia que eu já não estava mais dando meus 100% e não era justo com a empresa, né? Então assim, essa foi a ruptura. E agora, a parte legal, assim, fazer psicologia, a gente estava comentando aqui antes de começar o programa, ele é um curso muito diferente de comunicação. Comunicação é assim, mais prático, muita atividade, muito evento, muita assessoria de imprensa, muito contato, muitas coisas. Na psicologia, ele é um curso denso. Leitura, reflexão, tu faz diferença, tu mexe no outro, olha a responsabilidade. Eu acredito que você deve balizar muito isso. Se já na comunicação o teu maior medo era ser manipuladora, imagina na psicologia. Exatamente. E eu todo dia me pergunto se eu estou sendo justa e correta com aquelas pessoas que a gente começa a atender agora no estágio, né? Porque a ideia aqui não é levar ninguém a lugar nenhum. A ideia é que esta pessoa consiga fazer as suas escolhas, né? Então é difícil. Mas não me arrependo em nada da troca. Assim, ó, desse novo momento. Que nem tu falou, que para mim o que mais nessa reconstrução da minha carreira foi esse planejar que foi fazendo a diferença. Então nada foi de ontem para hoje, eu não quero mais, né? É possível a gente ser feliz fazendo muitas coisas, porque sim, eu faço agora psicologia, eu faço consultoria de comunicação e marketing, eu sou mãe, eu sou esposa, eu adoro amigos, eu gosto de sair, eu gosto de viajar, eu gosto de cozinhar. E corria às 5 da manhã. Pois só não tô correndo por causa corria às 5 da manhã. Verdade. Eu acompanho. Tô de olho, né? Tô de olho. Sim. Admiro, porque correr às 5 da manhã não é pra qualquer um. Esse tipo de obstinação, né? Isso eu acho que é o diferencial para que o plano da gente dê certo, né, Sandra? Eu nunca vi você desistir porque era difícil. Não. De nada, não, né? Não. Nunca, não faz parte da sua personalidade. E isso acho que foi moldando você para que conseguisse. E eu acho que esse é o planejamento, ele só dá certo porque você não desiste na primeira dificuldade. Você não desistiu quando tinha medo de não ter certeza que aquilo era para você. Não, eu fui buscar informações e fui me cercar de gente que podia fazer a diferença. Então, quem são as pessoas que... não é, o fazer a diferença assim, ó, é que aquela pessoa teve uma atitude que eu admirei. Opa! Uma referência. O que é aquela atitude que hoje eu posso usar para ver se nesse momento se encaixa para mim? Perfeito. A tua colocação é tão perfeita que eu preciso reforçar para o pessoal que está assistindo. Gente, você não precisa fazer nada sozinho. A decisão é sua. A mudança é sua, mas ela não precisa ser solitária. Você pode e deve contar com ajuda. Peça ajuda aos amigos, à família, coloque eles no seu plano de ação, para que ele possa então ter continuidade. É quase como fazer dieta. Não dá, né? Vai fugir da dieta hoje? Pede ajuda. Chama um amigo, me lembra que eu não posso fugir da dieta. Me ativa, por que eu estou fazendo isso? Se eu me esquecer hoje, qual é a razão que eu estou fazendo isso? Me lembra, por favor. Isso aí. Eu acho que o não estar só. A gente não tá só, né? Então, e todos nós temos uma rede de apoio. Assim, ó, tu pode até pensar, eu não posso contar com muita gente, mas tem alguém ali que tu pode contar. E conte. Sabe, a gente tem muita mania de a gente querer ajudar, né?
E a gente não se permite muito ser ajudado. E faz toda a diferença. Então, poder pensar nesse novo momento, sim, eu me cerquei de gente que era referencial, de gente que podia me apoiar e também de gente que botava meu pé no chão. Muitas vezes eu ouvi pessoas me dizer, Sandra, ok, tudo bem, tu vai terminar a graduação, mas tu não vai ter cliente, paciente no dia seguinte, tu precisa te... Então, assim, ó, essas coisas as pessoas nos ajudam. É muito bom se permitir ser ajudado. Foi outra coisa que eu tive que aprender, tá? Porque eu sou muito autossuficiente. As Mulheres Maravilha têm isso. Então. Tem essa coisa de ser muito autossuficiente. E acabam, às vezes, abrindo mão de uma mudança de vida exatamente por não saber se dão conta. Eu tenho recebido muitas enquetes nas nossas mídias digitais fazendo exatamente essa pergunta. Como é que eu faço para lidar com o medo de que não vou dar conta? A primeira pergunta que eu faço para a pessoa quando elas me mandam essa enquete é: você está com medo de não dar conta? Ou você está com medo do julgamento se falhar? E a segunda pergunta é: você realmente tem medo ou é orgulhosa? Porque a maioria desses medos de não dar conta tem a ver com eu não ter a humildade ou a humanidade de pedir ajuda. E assim, ó, se não der tudo certo, tudo bem, tá tudo bem. Recua, reorganiza e vai de novo. Jogo de novo. Porque assim, ó, é isso, toda a história, a gente tá aqui falando, né, dessa minha transição, mas toda a história da vida da gente, da minha vida, ela é assim, coisas não deram certo, recua um pouquinho, arruma, dá um tempo, vai de novo, aí dá certo. Aí tem outra coisa que não dá certo, volta de novo. E é assim. Ninguém é perfeito. A vida de ninguém é perfeita. Não tem. A perfeição é utopia. Ela não existe. E outra coisa, né? O medo paralisa muitas vezes. E normalmente a gente tem medo do que a gente não conhece. Tu dar um passo adiante mesmo com medo te permite ver coisas para superar o medo. Se tu ficar parado, o medo só cresce, o bicho vira gigante, ele é enorme, né? Então, realmente, assim, o medo, a sua essência, ela é positiva, né? Que é o sentido de proteção, de vigilância. A questão toda é quando a gente deixa que o medo nos domine, né? Aí ele perde a função positiva e se torna uma ameaça gigantesca até para o nosso crescimento e desenvolvimento. Esse tema a gente está trazendo, Sandra, tão atual, porque a verdade, mesmo dolorosa como ela é que haverão sim muitas demissões. Com certeza. Não existe como, com toda uma estrutura econômica, um país inteiro parado, de manter o nosso índice produtivo a níveis normais, né? Já se contabiliza aí que a ociosidade da nossa indústria está passando de 58%. Então não tem como um empresário, mesmo que ele tenha toda a boa vontade do mundo, né? Mesmo que ele queira, que ele deseje, ele não tem como manter toda a sua planta de colaboradores. Então, nesse sentido, né, Sandra, eu trago você para contar a sua história e dizer que, quem sabe, toda essa desgraça que está acontecendo com a gente, porque não é uma coisa prazerosa, não é uma coisa de graça, né? É uma coisa bem incomum e triste. Como nós podemos aproveitar isso? Quem sabe isso seja para você o pontapé. Exatamente. E assim, ó, todos nós vamos precisar nos reinventar. A gente está tendo uma oportunidade de sair um pouco na frente, enquanto outros vão ficar um tempo mais na inércia. Não existe mais aquela vida de 2, 3 meses atrás. Passou. A gente precisa se reconstruir. Quando eu falo em reconstrução, assim, ó, a gente também pôde descobrir, no meio disso tudo, que a gente vive com muito menos.
né? E que a gente pode ser feliz com muito menos. Então aí já acende um alerta que eu também posso me possibilitar ter uma outra profissão, fazer escolhas, talvez nem com os mesmos resultados financeiros, mas que eu tenha prazer, eu consiga me manter e viver. Então assim, é possível, corre. Tipo assim, ó, se eu fosse dizer hoje para as pessoas, eu ia dizer assim, ó, aproveita. É momento de assim, ó, reflete, aproveita, pensa num plano B, pensa numa alternativa, daqui a pouco teu plano B já é o A. Né? As coisas estão indo muito rápido. E não dá para parar para chorar, gente. Não. Eu acho que a gente tem etapas, né? Quando a gente fala, agora um pouquinho da psicologia, quando a gente fala do medo, né? A gente tem uma primeira etapa que é a que nos paralisa. A gente vai para uma etapa que a gente fica extremamente irritado, incomodado. E a gente vai para uma etapa que é de a gente crescer com aquilo. A gente já, assim, a maioria das pessoas já deve estar entrando na etapa do crescimento, né? Então, assim, ó, tem 1000 coisas que podem ser feitas que vão sustentar as pessoas e que vão trazer prazer, porque o emprego formal vai diminuir. Não, eu acho que a gente, mesmo numa aceleração econômica, né, home office veio para ficar, a diminuição do consumo veio para ficar, né, as relações das pessoas, menos gente no toque, mais gente para contar, né? Então, vamos fazer do limão uma limonada. A gente tá aí mesmo, né? Não tem. E é o único resultado possível, é isso né, aí. Sandra? Nós não temos... se a gente não fizer essa limonada, o limão vai apodrecer e não vai servir para nada daí. Não adianta. O limão tá aí, a situação já está instalada e assim, essa condição de urgência na virada, na reconstrução, ela é muito importante de ser assimilada. Se você está assistindo esse programa agora, não é à toa. Não é à toa que você está assistindo isso. O medo paralisa sim. E tudo bem que você esteve com medo e estava com medo, mas escuta a tia, tá? Escuta a tia, aprende com a tia. Tá? Não adianta ficar aí, enfiar a cabeça debaixo da terra para esperar que isso tudo passar. Não vai passar. Isso aqui não veio para ficar uma semana. Não. As etiquetas nossas de convivência não vieram para ficar um mês. E as empresas nem começaram a sentir ainda o problema. Não, acho que não também. Por momento ainda tá tudo muito superficial, né? Tá muito na questão econômica, assim, de teve menos pedido, a minha produção diminuiu, o fluxo diminuiu. Mas agora vem toda uma parte social que, por mais que a empresa possa se dizer, né, que não é com ela, sim é com ela, que ela vai ter que lidar. E também as empresas vão ter que dar a volta e se reconstruir. Então não é uma questão só do indivíduo. É isso, é grupo. E assim, ó, tenho realmente uma ideia que a gente vai conseguir dar a volta nisso se a gente pensar coletivamente. Eu acredito muito nisso, Sandra. Eu realmente estimulo isso, a colaboração, tá? É só assim, juntos nós somos mais fortes. E é isso, assim, ó, eu falo assim, claro, eu tenho amigas que já estão com muita dificuldade. E assim, ó, que nem eu digo, fica calma, vai não, assim, ó, vai dar tudo certo. Então assim, ó, não vai faltar comida para ti, a gente vai, mas é coletivo, né? Uma camada da sociedade vai poder ter uma visão mais individual e vai continuar, mas nós, que nem eu digo, né, aqui embaixo, a gente vai ter que se ajudar. Então assim, se eu faço, hoje eu fico em casa, não é só por mim, eu fico em casa por ti. Eu fico em casa. Aí vai dizer, mas a Perla. Sim, a Perla fica. Isso é pensar coletivo. E é tão pequenininho e é tão difícil de fazer. E isso a gente tem trazido sempre. Vamos pensar no coletivo para tudo. Tudo. Você tem uma amiga terapeuta. Você tem uma amiga que trabalha que produz alguma coisa. Você tem o mercadinho da esquina. Você tem a loja de roupa da sua amiga, tá precisando de algo? Porque hoje vai ser só isso, é o precisando. Uma oportunidade boa. Vai lá,
Não compra na loja online da CIA, pelo amor de Deus, ou de qualquer uma dessas grandes. Olha o vizinho. A gente lá em casa adotou, e posso falar assim, ó, a gente tem ido ao mercado da esquina de casa. As poucas vezes que a gente pediu refeição, a gente pediu de pessoas, né, que precisam e não de grandes redes. E olha bem, não estou contra grandes redes, mas essas pessoas que estão precisando de ajuda agora, né? Então, assim, quem não pode ir no mercado, a gente pode ir. Sim, a gente pode fazer uma redução de salário para manter o emprego do colega também, né? Então, tem várias coisas. O coletivo, eu acredito piamente que a gente é ser humano e é possível de melhorar se a gente não, porque a gente não vive sozinho nesse mundo. Nós somos gregários, Exato, né? isso aí. O ser humano é gregário, ele vive e só coexiste pelo coletivo. Não haveria humanidade sem o coletivo. Eu sei que todo o universo foi nos individualizando e nos afastando num mundo. E agora, ó, o próprio universo trouxe todo mundo para a realidade, que a gente só coexiste no coletivo. Exatamente. Né, Sandra? E dizer que é possível fazer essa transição, que você que está aí com dúvidas, tem sim como fazer algo novo na sua vida. E tem como gostar de duas coisas ao mesmo tempo. É tipo filho, a gente não gosta. Eu tenho uma filha, mas assim, ó, minha mãe fala assim, ó, não é que a gente gosta mais de um. Não, ele se multiplica, ele não se divide. Amor se multiplica. Profissão também é isso. A gente pode, não é porque eu sou relações públicas ou eu sou psicóloga. Não, eu sou a Sandra, que tenho duas coisas muito legais que podem fazer a diferença. Eu acredito tanto nisso que às vezes as pessoas me questionam, tá, mas tu é o quê? Né? Ainda mais eu, que sou vendedora, que sou aconselhadora, que sou professora, que sou apresentadora. Então, gente, essa é a realidade. Eu sou a Pérola César, que faço tudo isso com um propósito principal, que realmente é esse. É trazer soluções de forma prática, de forma realista, para todos aqueles que estão comigo na minha vida, na minha existência, ou que de alguma forma chegam até a mim. Né? Esse é o meu propósito, assim como acredito que seja o da Sandra, né? O propósito é fazer o nosso melhor em todas as nossas profissões, atendendo aquilo que está no nosso coração, né? Na nossa verdade. Eu, assim, de verdade, eu quero ajudar as pessoas. Eu noto que eu fico feliz quando eu consigo deixar alguém melhor. Eu tive a oportunidade de te conhecer, Perla, alguns anos atrás, e posso dizer assim, ó, tu é uma pessoa que faz diferença na vida dos outros. A gente se conheceu por uma determinada situação e nossa relação segue ao longo desses anos. E toda vez que eu precisei te acionar, eu tive retorno, né? E toda vez que tu precisares, ou precisa, ou quer, tu sabe que tem retorno. Essas trocas, então, fazem a gente poder fazer mudanças, a gente poder planejar, a gente saber que não tá sozinho e a gente ser mais feliz. Eu me sinto muito feliz. Eu também, eu te dizer pra ti, independente de sempre, graças a Deus, isso profissionalmente sempre foi uma coisa da minha personalidade, né? De realmente querer ajudar. Mas tem o além do profissional. Mas hoje é assim, hoje é o todo, sabe? E eu sou muito mais feliz hoje, fazendo 10 mil coisas, né? Não ficando vinculada a uma única profissão. Eu sou muito mais feliz hoje, porque eu atinjo o meu propósito. É isso aí. Né? Isso aí. E o propósito do Resolvendo Dilemas com Pérola César é exatamente esse: trazer para vocês soluções, pessoas, ideias, coisas que possam instigar você, criar em você talvez aquela vontade, aquele empurrãozinho que estava faltando. Por isso, Sandra Santini, eu quero te agradecer de todo o meu coração por esse tempo que você passou comigo no Resolvendo Dilemas aqui na TV Cidade de Farroupilha, no Canal 14. Obrigada de todo o coração. Eu é que agradeço. Assim, ó, tô cheia de honra de estar aqui. Fico à disposição no que eu puder ajudar.
Assim, em outras oportunidades a gente talvez fale de outras coisas. conversar, E sim. contem comigo. E fiquem bem. Obrigada. É isso que Ó, a gente precisa. Beijo! Amo, amo, amo vocês!